Tem lugares que não ficam vazios quando são abandonados. Eles só esperam o próximo passo no corredor, o próximo som no silêncio. A próxima pessoa que vai perceber tarde demais que não está sozinha. Oi, meu nome é Ariadne e no vídeo de hoje você vai ouvir histórias perturbadoras, baseadas em relatos reais. Então antes de começar, já se inscreva no canal. E sem mais enrolação, vamos para a primeira história. O turno da madrugada na clínica que não deveria existir. Tem serviço que a gente pega que deixa uma marca. Não digo cicatriz na pele ou alguma lesão por esforço, é outro tipo de coisa. Uma mancha que fica por dentro, um lugar na memória que você aprende a não visitar. Para mim, essa mancha tem o formato de uma velha clínica de repouso, um lugar que não existe mais. Oi, Ariadne, meu nome é Roberto. Fui policial militar por quase 30 anos. E há uns bons 10 anos, perto de me aposentar, a grana dava curta. Quem é da área sabe como é. Sempre aparece um bico aqui e ali para complementar a renda. Foi assim que surgiu a oportunidade de vigiar essa tal clínica. Um colega comentou que uma construtora tinha comprado o terreno, mas que a demolição ia demorar por causa de licença. Precisavam de gente para tomar conta do lugar à noite, evitar que invadissem ou levassem o que restou. O lugar ficava numa daquelas beiradas de cidade grande, onde o asfalto começa a ficar ruim e o mato toma conta dos terrenos. Era uma construção enorme, de uns 3 andares, toda cercada por um muro alto com cacos de vidro em cima. Feia, para ser sincero. Arquitetura dos anos 70, 80 talvez. Eu e o meu parceiro da época, o Marcos, chegamos para o primeiro turno no fim da tarde. Era inverno e o ar já estava mais frio. Não vou mentir, o lugar era de arrepiar um pouquinho. Tinha aquele cheiro de coisa velha e úmida de abandono, sabe? O jardim tinha virado um matagal e as janelas pareciam buracos escuros no prédio. Mas para quem já entrou em tudo que é tipo de barraco e cenas de crime, era só mais um prédio caindo aos pedaços. Trabalho é trabalho. A primeira semana foi de um tédio total. A gente chegava, guardava o carro, um golzinho antigo que eu tinha, e dava a primeira ronda. Por dentro, o lugar era um labirinto de corredores com aquele piso de granilite, sabe? Salas vazias, umas com uma maca virada, outra cheia de papéis e prontuários revirados no chão. Depois da ronda, a gente se instalava na antiga recepção, tomava um café da garrafa térmica e ouvia a rádio de pilha. O silêncio só era quebrado pelo barulho de algum bicho no forro ou pelo vento batendo numa janela mal fechada. Foi numa noite de terça, eu acho, que a coisa mudou. A gente estava quieto e do nada ouvimos um ruído vindo do andar de cima. Um som de algo pesado sendo arrastado, lento, por 1 ou 2 metros. Marcos me olhou na mesma hora com o olho arregalado. Escutou isso, Roberto? Ele sussurrou como se tivesse medo de ser ouvido. Ouvi, respondi, já pegando a lanterna e me levantando. Fica aí, deve ser algum animal maior, talvez um gambá. Subi as escadas devagar, com a mão no coldre por puro hábito. A luz da lanterna varria o corredor de cima. Poeira, sujeira, tinha uma cadeira de rodas tombada no canto, mas nada. Olhei em todas as salas, tudo parado, exatamente como a gente tinha visto na ronda inicial. Voltei e falei para o Marcos que não era nada. Ele não pareceu muito convencido. 1 ou 2 noites depois, veio que realmente começou a mexer com a nossa cabeça. Era mais de 1h da manhã, um som diferente cortou o silêncio. Um som abafado, insistente. Demorei uns segundos para entender o que era. Era um telefone tocando. De novo, nós dois parados, olhando um para o outro, e aquele som não fazia o menor sentido. A energia da clínica estava cortada há muitos anos. Não havia gerador nem linha funcionando. Não é possível, Marcos disse, a voz um pouco trêmula. Dessa vez, eu não tinha resposta. O toque continuava vindo de algum lugar no fundo do prédio. Peguei a lanterna de novo e fiz sinal para ele me seguir. Fomos andando pelos corredores, guiado pelo som que ecoava. Encontramos a origem numa antiga sala de enfermagem. Lá na parede, um telefone de disco, de plástico amarelado pelo tempo. O fio dele estava cortado, pendurado no ar,
a uns bons palmos do aparelho. E enquanto a gente olhava para aquilo sem acreditar, o toque parou. Daquele momento em diante, Marcos não disse mais uma palavra naquela noite. Ficou encolhido na cadeira, pulando a cada barulho de vento. No dia seguinte, perto da hora de ir para o turno, ele me ligou. A voz estava baixa. Roberto, escuta, eu não vou mais. Ele fez uma pausa esperando a minha reação e eu só fiquei quieto. Vou ligar lá para o cara e dizer que a minha mãe piorou, que preciso viajar. Ele continuou apressado. Não dá para mim, entende? Aquele lugar não é certo. Eu entendi, não julguei, apenas desejei sorte e desliguei. Naquela noite, pela primeira vez, entrei sozinho por aquele portão de ferro. A solidão lá dentro era diferente. O silêncio parecia mais grosso e o prédio, que já era enorme, pareceu dobrar de tamanho. Cada sombra era mais comprida, cada corredor mais escuro. As coisas pioraram, claro. Sem a distração da conversa ou do rádio ligado baixo, eu comecei a notar outros sons. Murmúrios, não era uma voz clara, sabe? Parecia mais o som de uma televisão ligada num volume muito baixinho, em um cômodo distante. Eu procurava andar pelo prédio todo, e o som parecia sempre vir do próximo corredor, mas nunca estava lá. Pior que os sussurros eram os passos. Eram nítidos, passos de sapato com sola dura no piso de granilite. Começaram numa ponta do corredor do segundo andar, vinham até a escada e paravam. Nas primeiras vezes, eu sacava a arma e ia verificar, com o coração um pouco mais acelerado. Nunca tinha ninguém. O lugar estava exatamente como eu tinha deixado. Depois de uma semana sozinho, a sensação mais forte não era de medo. Era de estar sendo constantemente observado. Eu ficava sentado na recepção, tentando ler um livro e sentia uma pressão no ar, a certeza de que se eu levantasse a cabeça rápido o suficiente, eu viria alguém parado na boca do corredor principal me olhando. E eu nunca via, mas a sensação não passava. Foi aí que eu entendi. Aquilo não era aleatório. Não era o prédio estalando, nem o vento. Parecia que tinha um motivo. Para os sons, para os passos, para aquela sensação constante. Eu não estava mais vigiando um prédio vazio, para impedir que alguém entrasse. Tinha alguma coisa lá dentro comigo, e ela não me queria ali. Minha paciência, ou talvez minha coragem, acabou numa noite de quinta-feira. Os barulhos mudaram, além dos passos e sussurros no andar de cima, comecei a ouvir outra coisa, vinda de baixo. Um som metálico oco, que parava e voltava, como se alguém estivesse batendo um cano de leve numa pia de metal, lá no fundo do prédio, no porão. Até então eu só tinha dado uma olhada por alto na porta que levava para lá. Era uma porta de ferro pesada, nos fundos do térreo. Ficava trancada com um cadeado enferrujado. O cara que me contratou disse que lá embaixo só tinha entulho e o sistema de cadeiras antigas, que não era para eu me preocupar com aquela área. Mas aquele som era ritmado demais para ser o vento. Chega! Decidi que ia varrer aquele lugar de cima a baixo. Cada centímetro, se era para vigiar, eu ia saber exatamente o que estava vigiando. Voltei no meu carro e peguei uma lanterna maior, mais potente, e um alicate de pressão grande que eu sempre deixava na caixa de ferramentas. O cadeado era velho, cedeu com o estalo seco que ecoou pelo corredor. Quando abri a porta, um bafo de ar frio e viciado subiu. O cheiro era diferente do resto do prédio. Não era só mofo. Era um cheiro químico de desinfetante antigo misturado com algo adocicado, um cheiro de sangue. Desci a escada de cimento devagar. O porão não era só um salão, era outro labirinto, com pequenas salas e corredores apertados. A luz da lanterna revelou um cenário que não fazia sentido para uma clínica de repouso. Havia pias enormes de inox, do tipo que se vê em cozinhas industriais ou necrotérios. Em várias salas, macas de metal estavam tombadas, algumas com rodas para cima, e no chão, manchas escuras, espalhadas,
que a poeira não conseguia esconder completamente. Foi quando cheguei perto de uma das pias que meu estômago virou. O ralo estava entupido. Apontei a luz para dentro e vi um emaranhado grosso e escuro de cabelos humanos, cabelos compridos, presos numa massa de sujeira e gordura solidificada. Eu tive que me virar, respirar fundo para não colocar tudo para fora. Em outra sala, a coisa era mais clara. Havia uma cadeira, parecia com a de dentista, mas com correias de couro grossas presas nos braços e nos apoios dos pés. Ao lado, numa bandeja de metal no chão, um monte de instrumentos cirúrgicos enferrujados, bisturis, pinças, afastadores. Aquilo não era para tratar idosos. A minha cabeça de policial começou a ligar os pontos, mas a imagem que se formava era nojenta demais. Continuei andando, me sentindo intruso numa cena de crime antiga. Numa pequena despensa encontrei caixas de papelão apodrecendo. Dentro de uma delas, vários frascos de vidro com etiquetas amareladas e legíveis. E dentro dos frascos, flutuando no líquido turvo, pedaços do que parecia ser pele ou órgãos, coisas que a gente simplesmente não deveria ver. O pior de tudo veio no último cômodo, o mais úmido, o mais escuro. Num canto misturado com entulho e terra, a luz da lanterna bateu em algo esbranquiçado. Me aproximei com a ponta da bota, afastei um pouco do lixo. Eram ossos, fragmentos, um pedaço do que parecia ser uma costela e logo ao lado, inconfundível, uma mandíbula humana, pequena, com alguns dentes ainda presos. Ali, parado no silêncio absoluto do porão, eu entendi. Os passos, os sussurros, os telefonemas não eram um fantasma de um lugar velho. Era o eco de um sofrimento real, de uma crueldade que aconteceu ali debaixo dos meus pés. Eu não estava vigiando um prédio, estava de guarda num túmulo. Não dormi naquela noite, nem tentei. No dia seguinte, procurei um colega antigo, o Henrique, que já tinha visto de tudo. Eu contei tudo para ele, ele ouviu em silêncio e depois disse apenas: "Larga isso." Explicou que aquela clínica tinha um histórico sombrio. Pessoas sem famílias eram levadas para lá e nunca saíam. Órgãos desapareciam, corpos também. Gente importante estava envolvida. "O que você ouve lá não é fantasma", ele disse. "É o que ficou." Voltei apenas mais uma vez. Na última noite, perto das 4 da manhã, vi algo. No fim do corredor, uma figura, curvada, vestindo algo claro como um pijama hospitalar, parada. Ela levantou o braço lentamente, como um pedido. Eu fui embora. Nunca mais voltei. Anos depois, o prédio foi demolido. Hoje, há um prédio comercial no lugar, mas às vezes, no silêncio da madrugada, eu ainda escuto passos arrastados no corredor. Da primeira vez que ele viu tudo isso com um amigo dele, já não era nem para ele ter voltado, mas vamos dizer que ele precisava muito do emprego e voltou. Da segunda vez que ele viu todas essas cenas, não era para ele ter voltado, ele ainda voltou pela terceira para se certificar de que ia ficar ou não no trabalho, até ver uma figura plasmada ali na frente dele e finalmente abandonar esse emprego. Ainda bem. Próxima história. A casa onde sempre tem alguém observando. Meu nome é Daniel. O que vou contar aconteceu há cerca de 5 anos, em uma cidade pequena onde tudo girava em torno de um único homem, Augusto. Ele era dono do maior armazém da região e praticamente todo mundo devia alguma coisa a ele, inclusive a minha família. Quando a esposa dele, Helena, morreu, a cidade inteira parou. O velório foi cheio, gente chorando de verdade. Ela era conhecida por ser uma mulher tranquila, generosa. Mas o que mais chamou a atenção foi o comportamento de Augusto. Ele não chorou, não demonstrou nada. Ficou o tempo todo parado, olhando para o caixão, como se estivesse esperando alguma coisa. Menos de um mês depois, ele já estava com outra mulher. E foi aí que tudo começou a ficar estranho. A nova esposa se chamava Clara. Ninguém conhecia,
Não era da cidade, não tinha família por perto, não falava com muita gente ali. Ela simplesmente apareceu e ficou. No começo o povo só comentava, cidade pequena vive disso. Mas com o passar dos dias começaram a surgir histórias. Gente dizendo que via Clara andando pela casa durante a madrugada, mesmo quando Augusto estava fora. Outros diziam que às vezes viam a mulher num quarto antigo de Helena, parada na janela. Mas o detalhe era sempre o mesmo, não era Clara. Eu só comecei a me envolver nisso porque precisava. Minha família estava devendo. E Augusto me chamou para trabalhar para ele no armazém. Era pesado, mas pagava bem. Foi numa dessas noites fechando o estoque, que vi Clara de perto pela primeira vez. Ela estava parada no fundo do galpão, imóvel, me olhando. O olhar dela não era normal. Não era de curiosidade, nem de estranheza. Era como se ela tivesse me reconhecendo, como se já soubesse quem eu era. Eu perguntei se ela precisava de ajuda. Ela demorou alguns segundos para responder. Você consegue ouvir também? Aquilo me travou. Perguntei o quê? Ela desviou o olhar e saiu sem responder. Naquela noite eu comecei a ouvir. Primeiro achei que era coisa da minha cabeça, um barulho leve, como passos dentro do estoque, depois algo mais claro, batidas, 3 batidas, sempre o mesmo ritmo. Procurei e não tinha ninguém. Mas conforme os dias passavam, aquilo foi ficando mais frequente. Até que Clara voltou a falar comigo. Ela me chamou de lado, longe do armazém, e perguntou se eu confiava nela. Eu disse que sim, mais por curiosidade do que por convicção. Foi quando ela me contou. Disse que desde que entrou naquela casa, não conseguia dormir direito, que sempre acordava com a sensação de que havia outra pessoa no quarto e que algumas noites via Helena, não como uma lembrança, mas ali parada, observando. Eu quis ir embora dessa história naquele momento, mas ela disse algo que me prendeu. Ela não foi embora. Dias depois, Clara me pediu ajuda. Disse que precisava entrar no quarto antigo de Helena, mas Augusto não deixava. Ele mantinha o quarto trancado desde o velório. Esperamos uma noite em que ele viajaria, entramos na casa. O lugar estava silencioso demais, pesado. Subimos até o quarto. A porta estava trancada, mas a chave estava na própria fechadura, do lado de dentro, como se alguém tivesse trancado e nunca mais aberto. Quando entramos, o cheiro era forte, não de podridão, mas de coisa fechada há muito tempo. O quarto estava intacto. Cama arrumada, roupas no lugar, tudo congelado no tempo. Mas havia algo errado. O espelho. O espelho do guarda-roupa estava coberto com um lençol. Clara se aproximou devagar. Ela puxou o lençol e nós dois vimos. O reflexo não estava certo. Nós estávamos ali, mas havia uma terceira figura atrás de nós. Clara começou a chorar na hora e eu não conseguia me mexer, travei. No reflexo, a mulher estava parada, com a cabeça levemente inclinada. Não era uma imagem distorcida, era nítido. Era Helena. Eu virei na hora. Não havia ninguém atrás da gente. Quando eu olhei de volta para o espelho, ela estava mais perto. Saímos correndo. No dia seguinte, Augusto voltou e Clara sumiu. Ninguém na cidade soube explicar. Augusto disse que ela tinha ido embora. Falou isso com a mesma frieza de sempre. Mas algumas pessoas juram que à noite agora são 2 figuras na janela, uma parada e outra atrás. Nunca mais voltei naquela casa. E se tem algo que aprendi é isso. Algumas pessoas não vão embora quando morrem, elas ficam esperando. Pronto, já podemos imaginar que ele desviveu a esposa, arrumou uma nova, talvez fosse amante, talvez não. E a esposa falecida estava ali na casa, né, rondando, perturbando, porque ela teve um fim trágico. E quem sabe se a Clara não aconteceu o mesmo fim. Espero que não, espero que ela tenha fugido e pensou, né, já entendeu o que aconteceu, ela já desconfiava e ela foi embora. Esperamos que seja isso. Antes de continuar, respira aí, porque o próximo relato e o último é pesado também, se liga. O passageiro invisível, a corrida que nunca terminou.
Meu nome é Rafael e o que aconteceu comigo eu nunca contei completo para ninguém, até agora. Eu trabalhava como motorista de aplicativo, pegava corrida de madrugada porque pagava melhor. Numa dessas noites, por volta das 2h40 da manhã, recebi uma chamada em um bairro mais afastado, mas aceitei. Quando cheguei, achei estranho, a rua estava vazia, nenhuma casa com luz acesa. Mas o aplicativo mostrava que o passageiro estava ali. Esperei alguns segundos até que a porta do carro abriu, mas eu não vi ninguém entrando. Pensei que fosse uma brincadeira. Olhei pelo retrovisor, o banco de trás estava vazio, mas o sensor do carro acusava peso. E então veio a voz baixa, bem perto. Pode seguir. Meu corpo inteiro travou. Perguntei o destino e o aplicativo atualizou sozinho. Comecei a dirigir. O ar dentro do carro ficou frio, frio demais. E o cheiro era o mesmo que senti anos atrás naquele outro lugar. Algo doce, estranho, algo errado. No meio do caminho, o rádio ligou sozinho. Chiado, depois uma voz fragmentada, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Olhei no retrovisor, por um segundo vi um rosto. Não era completo, era como se estivesse incompleto. Desviei o olhar na hora. As minhas mãos estavam tremendo. A voz atrás de mim falou de novo: não olha. Aquilo foi pior do que qualquer coisa. Continuei dirigindo sem olhar e sem falar. Quando eu cheguei no destino, era um terreno vazio. O aplicativo marcou corrida finalizada. A porta de trás abriu e fechou. E o peso sumiu. Eu fiquei parado por alguns segundos, sem conseguir me mexer. Quando finalmente olhei para trás, o banco estava molhado. Mas não era água. No dia seguinte, apaguei minha conta, nunca mais trabalhei à noite. Até hoje, às vezes, quando estou dirigindo sozinho, eu tenho a sensação de que não estou. E no retrovisor, por um segundo, sempre parece que tem alguém quase aparecendo. Talvez seja melhor não ignorar certas coisas. Nem tudo que a gente ouve é só impressão. Não sei vocês, mas quando eu tive episódios de medo, que eu vivi algum episódio de medo, eu também sou o tipo que trava, não consigo me mexer, seja na cama, em pé, o que for, eu travo. Então eu simplesmente fico paralisada sem conseguir mover um músculo. Isso acontece com algum de vocês? Me contem aí nos comentários. Bom, meus amores, esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se você gostou, já deixa o seu like. Caso você não tenha se inscrito, não se esqueça de se inscrever. E mandem o relato de vocês, pode ser aqui no comentário ou no e-mail que vai aparecer aqui na descrição. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijão e tchauzinho!